educação contemporânea busca constantemente novas metodologias que promovam o desenvolvimento integral dos estudantes. E a abordagem triangular surge como uma proposta inovadora nesse contexto. Este método pedagógico, amplamente discutido na literatura educacional, oferece uma perspectiva enriquecedora para o desenvolvimento cognitivo e humano dos estudantes. A aplicação dessa abordagem em sala de aula abre um leque de possibilidades para a prática educativa, integrando diferentes dimensões do conhecimento. Além disso, a arte desempenha um papel fundamental na formação dos indivíduos, conforme explorado na obra Do Seu Jeito, Arte. Através da arte, os estudantes podem desenvolver uma visão mais ampla e crítica sobre o mundo e a sociedade, enriquecendo sua compreensão sobre a diversidade cultural. Esta obra, em particular, destaca a importância de valorizar e respeitar as múltiplas expressões culturais, contribuindo para uma educação mais inclusiva e plural. Olá, querida professora, querido professor. Eu sou Alessandro Crisóstomo, editor sênior da Saber Educação, empresa a qual as editoras Ática, Saraiva e Scipione fazem parte. E hoje estou aqui com o professor Celso Amâncio de Melo Filho, autor da obra de arte da coleção Do Seu Jeito, da editora Ática. Para quem não sabe, o Celso Amâncio é mestre em arte pela Unesp São Paulo, bacharel em música pela Universidade Federal de Uberlândia, é músico, ator, escritor e educador, com experiência como professor nos conservatórios estaduais de Minas Gerais e em programas de ação cultural da cidade de São Paulo, como o Programa de Iniciação Artística, o PIA, e a Escola Municipal de Iniciação Artística de São Paulo, o EMEA, São Paulo. E também é redator da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Então, professor, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Obrigado pela disponibilidade, pela presença. Obrigado, Alessandro. Obrigado às professoras e professores que estão assistindo. É muito bom poder conversar com vocês. E quero começar com uma pergunta simples, né, mas nem tanto, que é assim, quais os aspectos da formação humana são desenvolvidos por meio da arte, né? E aí você já pode falar um pouquinho sobre a obra Do Seu Jeito de Arte, como que essa obra aborda esses aspectos, desenvolve? Bom, assim, o livro didático de arte foi um grande ganho, né, na educação pública, né? Eu não tive livros didáticos de arte quando me formei, e a gente sabe, quando a gente trabalha com arte, que ela é essencial na construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais sensível, né? A arte ela não existe por si só, né? Ela está sempre em relação tanto do indivíduo quanto com a sociedade, né? Então, é muito comum a gente ver, quando a arte nesses momentos que a arte é atacada, questionada, as pessoas falarem que não precisam de arte, sendo que a maioria das pessoas não passa um dia sem ouvir música, não passa uma noite sem assistir alguma coisa, né? Algum programa de TV, algum filme. Então, tem um lado da arte que é uma necessidade humana que cria um diálogo com a sociedade, que cria um olhar para a sociedade mais aberto, mais empático, né? Na arte a gente está sempre se colocando no lugar do outro, a gente está pensando pelo outro, a gente está vendo pela sensibilidade do outro. E isso ajuda a ter uma sociedade mais empática, mais democrática, mais inclusiva e mais diversa, com respeito a essa diversidade. Dentre outros processos cognitivos, né? A gente pode aprender história pela arte, a gente pode aprender muito de sociologia, de língua portuguesa, de pensamento lógico matemático, tudo isso está imbricado com os conhecimentos artísticos, né? Eles não são separados. Maravilha. E aí, olhando para a obra, a gente vê um conceito ali chave na organização, até no fundamento teórico de vocês, que é a abordagem triangular. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa abordagem triangular, como que ela contribui para o desenvolvimento cognitivo, talvez também emocional dos estudantes. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse conceito. Claro, a abordagem triangular foi um marco na educação brasileira, né, na educação em arte, na educação artística, foi preconizada pela Ana May Barbosa, e ela pressupõe a interação de 3 verbos-ações: o ler, o fazer e o contextualizar. Então, inicialmente, ela pensou numa metáfora de um triângulo, né? Esses três eixos conectados e unidos. Ler, fazer e contextualizar. Contextualizar. Boa. O ler está ligado à fruição, né? A leitura de obra, né? Ela vem das artes visuais, a Ana May, mas assim, a leitura no sentido de fruição de obras
tanto cênicas quanto musicais, corporais, né? Então, a leitura no sentido mais amplo, não só de texto escrito, mas de outras formas Sim. de comunicação, né? É a leitura da obra no sentido de você fruir, de você ter um momento de observar ou de apreciar, né? Ter a fruição da obra e também entrar no seu diálogo com ela, né? Então, ela tem o verbo ler tá ligado a isso, né? A essa fruição. Aí nós temos do outro lado o fazer, que é a prática, né? É a criação de processos criativos, né? Com os educandos, com as estudantes e os estudantes. E, junto com isso, a contextualização. A contextualização tanto de uma obra que é colocada em leitura, né? Para você entender aspectos de históricos, sociais daquela obra, mas também aspectos estéticos, né? Às vezes técnicas artísticas que são usadas. E aí o contextualizar, ele faz uma mediação desse fazer e dessa leitura para que nenhuma das coisas seja um fim em si mesmo. Então você não aprecia a arte somente ligado a uma experiência estética. A experiência estética existe, ela é importante, mas o contextualizar conecta aquilo com o mundo, com outros conhecimentos, com o indivíduo e da mesma forma a prática, né? O fazer, ele proporciona que não seja também um fazer pelo fazer, né? É um fazer contextualizado, né? Então o estudante... Uma coisa complementa a outra, cada parte do triângulo complementa o outro. Isso, elas se retroalimentam. E assim você consegue ter uma educação artística que não seja voltada para imitação, uma educação artística que não seja que não descontextualize a arte de toda essa gama de ramificações que ela tem com a sociedade e com a história e com ela mesma, né, com as técnicas. E isso responderia à próxima dúvida que me veio à mente quando você começou a comentar, que seria assim, qual que vem primeiro, né? Mas não tem uma que vem primeiro, elas se interpenetram e se complementam, essas três vertentes aí da abordagem, né? Isso é bem importante, porque a própria Ana May Barbosa, ela revisitou, né, a abordagem triangular e hoje ela gosta mais da metáfora do zigue-zague e não do triângulo. Apesar o nome, né, abordagem triangular já está consolidado, ela fala da imagem do zigue-zague. Então você não é uma coisa estanque, né? Tem que começar no ler, depois contextualizar e depois ir para o fazer. Não, você pode começar em qualquer ponto. Você pode começar o trabalho contextualizando, ou você pode começar o trabalho pela leitura ou pela prática. E também você pode ir e voltar. Então a atividade pode começar pela leitura, ir para a contextualização, voltar para a leitura, ir para o fazer, voltar para a contextualização. O que vai determinar isso é a especificidade, né, do assunto, da obra, da realidade em sala de aula. Isso acaba criando uma abordagem que surpreende o estudante, que o tempo todo ele não vai saber muito bem o que vai acontecer. Isso causa uma expectativa interessante de querer ir para a aula e saber o que vai rolar ali. De repente vai começar com uma fruição, ou vai começar com uma contextualização, ou vai começar direto numa prática e depois vai entender o contexto disso. É um pouco por aí? Sim. Eu queria perguntar um pouquinho sobre isso também, como isso é aplicado em sala de aula. Então, é importante a atitude do professor, sabe? O professor e a professora terem uma atitude muito observadora e muito ligada nesses três aspectos e isso não de uma forma estanque, de uma forma fechada. Não tem receita, né? Tanto que a própria Ana May não usa metodologia, ela fala de uma abordagem. E senão acaba ficando uma coisa muito previsível, né? Sim. Sempre vai começar assim, vai ir assim e acabar assim. Perde um pouco do atrativo, talvez. Do atrativo e às vezes do que está rolando na sala de aula, né? Às vezes a própria sala de aula, os próprios estudantes, o próprio processo criativo deles pede outras coisas, pede retornos, indas e vindas. Então, a primeira coisa que acho que a professora tem que ter, a professora e o professor, é essa atitude e essa prontidão de saber jogar com esses três verbos sem preocupar em fechar, sabendo que eles vêm e vão e que o processo depende dessa relação com os estudantes. Então, depende muito do que eles vão dar de resposta, do que vai ser, do que chamar mais atenção em algum momento, de pontos que sejam mais interessantes de trabalhar. Às vezes tem um contexto que é muito forte. Por exemplo, se a gente vai falar de uma obra que trabalha com alguma questão social, né, ou que ela vem de alguma questão social profunda, que tange, talvez precisa de um trabalho maior ali, para que aquilo seja mais consolidado na cabeça dos estudantes. Talvez naquele contexto é muito significativo aquilo, em outro contexto nem tanto. Sim. Às vezes é a técnica, às vezes a contextualização é a técnica. Por exemplo, você vai trabalhar algum tipo de
algum tipo de ferramenta ou algum tipo de técnica mesmo. Sei lá, às vezes a técnica é a escultura, o assunto é a escultura, por exemplo, e aí você vai fazer uma contextualização pelo material, de como os artistas trabalharam aquele material. E às vezes, por exemplo, você vai trabalhar com hip hop, por exemplo, e tem um lado da contextualização, do contexto dos jovens negros americanos, da relação que isso tem com também as comunidades periféricas brasileiras, e aí essa questão social pode ser uma contextualização que vai se destacar. Então depende. Isso acaba emergindo ali da realidade, né? Sim. Acaba sendo uma abordagem muito estratégica que se adapta bem à realidade vivenciada ali pelo professor, junto do seu estudante e tal, né? E uma outra coisa que eu acho importante é valorizar os processos criativos dos estudantes, né? Porque a gente vem também de uma visão, às vezes, bem eurocêntrica, né, de arte, que a arte é uma coisa que está num pedestal que poucas pessoas acessam. E não é isso que a gente tem que pensar também para trabalhar a arte, trabalhar na abordagem triangular. E sim olhar para os estudantes e para as estudantes e ver como pessoas criativas que têm muito o que dizer, têm muito o que expressar e que a arte dessas pessoas é autêntica também. Então, valorizar, desacralizar a arte desse lugar como se ela fosse um pedestal de somente pessoas que nasceram com um dom. Não é nada disso. A arte é uma expressão para qualquer pessoa, acessível a qualquer pessoa, desde que disposta ao trabalho com ela. Né? E aí eu imagino que a partir desse fundamento teórico é uma obra muito dinâmica, que rompe com uma linearidade que é comum às vezes em livros mais antigos de história da arte, aquela coisa acaba rompendo um pouco, seguindo caminhos mais diferentes. Totalmente. Obra. Inclusive porque nós somos, assim, importante falar isso, nós somos em 4 autores. Sim. Eu sou responsável pela parte de música e artes circenses. Temos a Simone Lima, que trabalha artes visuais, a Valesca Figueiredo, que trabalha dança, e o Gerson Rodrigues, que trabalha teatro. Que bom, cada um ocupa uma especialidade ali, um campo da arte. Sim. E a gente trabalha, os capítulos eles não são de uma linguagem só. Então, você não tem um capítulo dedicado só à música. Os capítulos eles trabalham com as linguagens artísticas misturadas. Então, por exemplo, vou lembrar agora de um capítulo que eu participei com a Simone, que é sobre a temática das mulheres na arte. Então, começa com uma abordagem sobre onde a mulher começa nas artes visuais, problematizando a falta, né, de artistas mulheres no cânone, na história da arte, para depois trazer exemplos fortes de mulheres na arte. Aí eu vou trazer um paralelo com isso na música, como que a música historicamente foi um lugar que as mulheres foram deixadas de lado, foram apagadas, e como que no século XX, especialmente, a figura das mídias vão trazer também a mulher de outra maneira, e ela começa a assumir um outro protagonismo, claro, continuando nas suas lutas. Enfim, e isso que você falou também é importante. A gente não é um viés histórico da arte. A gente está pensando na arte pelo um viés, primeiro, que mais próximo dos estudantes, né? Você não tem que começar a história da arte pela Grécia Antiga. Você começa a arte pelo que o estudante conhece de arte, pelo mundo dele. E seja contextualizando, lendo ou praticando, né? Sim. Mas de algo que seja próximo e que ele se identifique imediatamente. E também descentralizando essa necessidade de colocar a Europa sempre num pedestal também. Sim. Que aí é um ponto importante. A ideia de decolonialidade. Né? Isso. A nossa perspectiva é totalmente decolonial. Porque, por exemplo, posso falar pela música, né? Existe um viés, assim, de que a música produzida na Europa num certo período seria a música e as outras elas seriam inferiores. Tanto criou-se esse termo música erudita, por exemplo, que é um termo que está cada vez mais sendo questionado e a gente não usa ele na obra, por exemplo, porque você pressupõe que se uma música é erudita, outra música ela é o quê? Ignorante? E aí a gente tenta quebrar, né? A decolonialidade está aí para a gente quebrar esse patamar, porque a Europa colocou a arte dela como referência e as outras como inferiores, né? Como folclore, né? E aí a gente tem uma estratégia de dominação também, né? Dominação das subjetividades, dominação cultural, relações de poder estabelecidas dentro da subjetividade, da sensibilidade. E aí a proposta decolonial quebra isso. A gente não parte do princípio de que aqui é o ponto fundamental. Existem vários pontos de partida da arte, a arte indígena, as artes de matriz africana. A gente trabalha também a arte romani, que é dos povos ciganos. Quer dizer, então, você tem uma multiplicidade de caminhos e de
culturas que precisam estar em diálogo. Então a gente parte sempre desse diálogo e nunca de um parâmetro histórico, cronológico. Claro, alguns aspectos históricos entram, mas pontualmente os assuntos são mais abertos. E aí a gente vê que a arte tem também esse papel de não influenciar a visão de mundo, mas ampliar a visão de mundo desses estudantes e a visão deles em relação à sociedade, né, tendo contato com essa perspectiva, né, que considera tanto o aspecto estético, mas como que ele está contextualizado dentro de questões políticas, sociais, históricas. É um pouco isso o papel da arte também, de ampliar esses horizontes do estudante? Com certeza, né? A arte não quer impor visão de mundo, né? A arte não quer impor formas de pensamento, por isso que ela é arte, né? O princípio da arte é ser polissêmica, né? Ela não tem um conteúdo fechado, né? O legal da obra de arte é várias pessoas poderem olhar, criarem seus próprios sentidos, que às vezes não precisa ser o sentido que o criador deu, mas aquilo entra em diálogo com outras subjetividades, né? Então, ela abre o leque das visões de mundo e permite que cada um possa elaborar, né? Cada um possa contribuir com a sua própria sensibilidade. Tem um ponto interessante que a gente na obra não quer impor nenhuma visão de mundo, mas a gente tem que se basear em alguns princípios, né? Em princípios de diversidade, princípios democráticos, né? Então isso tem que ser apresentado na obra para que os estudantes possam formar o próprio pensamento deles, formar a própria ética deles, mas assim, pautada sempre no respeito à diversidade, na valorização de todas as culturas brasileiras e estrangeiras. E no diálogo, né, a gente vê, pelo que você está comentando, que é uma interdisciplinaridade interna também. Dentro da arte você tem pessoas de origens diferentes da própria arte, que não é que cada um pega um capítulo para fazer e trabalha sozinho. Vocês se conversam entre si e criam ali capítulos interdisciplinares ali dentro da arte, né? Sim, sim. Isso é muito, muito interessante de ver como que isso produz um diálogo interno que pode repercutir num diálogo externo também. Sim, e também a interdisciplinaridade na obra também com outros conteúdos, né? Com outros componentes. A gente também propõe... Sim. História, ciências sociais, ciências biológicas, até matemática. Tem atividades voltadas para o pensamento computacional, claro, tendo a arte como ponto de partida ou intersecção. Mas a obra preza muito pela interdisciplinaridade. E assim, aparecem temas assim, muito caros à contemporaneidade, né? Além da diversidade cultural, que é um tema contemporâneo transversal que atravessa em todos os capítulos, também a gente busca fazer um trabalho sobre gordofobia, um tema que aparece. A gente traz protagonismos também de artistas com deficiência. Um exemplo, num capítulo de circo, né, que a gente vai discutir o que é o corpo do acrobata, e aí a gente traz uma desconstrução desse ideal de corpo perfeito, e apresentamos um caso de um acrobata brasileiro do Cirque du Soleil que ele tem nanismo. Quer dizer, trabalhar a diversidade, essas questões cultural, ligadas à né? diversidade, sim. Muita representatividade indígena também, muitos artistas indígenas, não num lugar de separado, sabe? Porque às vezes a arte indígena parece como uma coisa exótica. Não, a gente tenta trazer artistas indígenas ligados tanto à arte contemporânea quanto suas próprias comunidades, com seus próprios contextos de origem, sabe? E aí essa preocupação de dar visibilidade para a diversidade cultural também na obra, né? Sim, sim. Tentando abranger especialmente artistas de todos os sexos, de diferentes orientações sexuais também, de diferentes regiões do Brasil, fora do Brasil. E então, para a gente encerrar o nosso papo aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre o que os professores vão encontrar nessa obra, como é que ela pretende contribuir, o que eles vão encontrar aí com a obra do seu jeito de arte. Vamos fazer um resumo de tudo que a gente abordou aqui. Quiser me dar uma mensagem para os professores que estão ouvindo também, fique à vontade. Então, é um convite para as professoras e professores, para vocês conhecerem a obra. Ela foi pensada com muito cuidado para ser múltipla em termos de arte, assim, de trazer contextos que são próximos dos estudantes, de trazer também referências fora, às vezes de outros países, em diálogo com a cultura brasileira, valorizando as diferentes
as diferentes etnias brasileiras, diferentes contextos regionais, e colocando a arte como relacionada à vida cotidiana, relacionada ao mundo do trabalho, relacionada à pesquisa, né? A gente trabalha projetos de pesquisa, pensamento computacional, temas como soberania alimentar aparecem, temas como necropolítica, inteligência artificial. A gente buscou trazer é muito difícil trazer o mundo contemporâneo, né, num livro didático, mas a gente tentou olhar para como está a arte e os desafios da arte diante dessa sociedade e trabalhar um pouco e mostrar que a arte consegue sim dialogar com a sociedade, ela faz parte da sociedade e ela forma indivíduos, ela forma subjetividades, ela cria empatia. E é isso que a gente quer. Pessoas assim, independente se elas quiserem ser artistas ou não, que sejam pessoas mais empáticas, mais sensíveis e que tenham o direito de ter arte na vida delas, né? Porque às vezes as pessoas não têm o direito. A arte é um direito e muita gente tem esse direito negado pelas condições sociais, pelas condições, né, regionais. A gente quer que a arte seja um direito de todo mundo, dos professores, das professoras, dos estudantes, das famílias. Então é isso que a gente busca que vocês encontrem. Uma obra dialógica, múltipla, que não fica fechada em um olhar único, que não fica fechada em uma única linguagem da arte, mas que a gente traz também, como eu falei, arte circense, audiovisual, performance. É tudo muito amplo. A gente tenta dar um pouquinho de cada, pelo menos. Maravilha. E reconhecer a importância da arte na nossa vida, né? Os estudantes crescerem, se formarem, tendo essa consciência da importância da arte e do lugar que ela tem na nossa vida. Às vezes e tem um lugar, às vezes a gente não percebe esse lugar que ocupa. Sim. Celso, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela presença e também pela sua contribuição para a educação pública brasileira. Eu que agradeço, Alessandro, agradeço a equipe, o pessoal da Saber também, sempre tem um olhar muito cuidadoso, uma preocupação muito grande com a obra ser significativa, né, para os estudantes. Isso aí. Se você gostou do nosso conteúdo e quer saber mais sobre a nossa coleção do PNLD do Seu Jeito Arte, acesse o nosso site do eDocente ou escaneie o QR Code que está aqui na tela para ter acesso às obras na íntegra. E acompanhe a gente nas redes sociais, @edocente e @saberedu. Fiquem ligados que em breve iremos conversar com outros autores e também autoras.